Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com este espaço para revisitar o Concílio Vaticano II, a riqueza das reflexões ali ocorridas. Connosco está o D. António Marcelino, Bispo Emérito de Aveiro, homem de igreja que vive intensamente todos os frutos do Concílio que ainda hoje estão em fase de amadurecimento, muitos deles. Sr. António Marcelino, o concílio começou, a Igreja pronunciou-se, respondeu aos inquéritos, eles seguiram para Roma, o concílio inaugurou, mas também se percebeu logo que havia ali um clima de tensão latente entre algumas delegações, nomeadamente os franceses, belgas, alemães contra a Curia Romana também, não é? Em qualquer coisa, eu gostava de começar por uma coisa muito positiva, que o concílio em si proporcionou uma experiência única aos bispos do mundo inteiro. Primeiro, a experiência ecuménica de universalidade. Nunca nenhum concílio tinha tido tanta gente de coisa que se parecesse, não é? Nem era possível. Não era possível. Não era possível. Portanto, pela primeira vez, há de facto bispos de todo o mundo. É curioso, aquelas imagens que são conhecidas, chegam de avião, chegam de navio, há muita gente a chegar a Roma nestes dias. Mas é uma experiência de colegialidade que nunca tinham tido os bispos. E também de sentido de igreja. Uma igreja concreta, que é totalmente importante, e que aquele bispo tem a mesma fé e aqui está a pronunciar-se da mesma maneira. As tensões já existiam, é lógico, não é? E era inevitável que elas não aparecessem na renovação da Igreja. Como que nós vimos anteriormente sobre o clima existente, isso era praticamente impossível que não acontecesse. Então o que acontece? É que, depois da comissão preparatória ter recolhido tudo de lado, assentou-se em 4 grandes temas. Sobre a liturgia, que era o que estava mais preparado de todos, depois sobre a Igreja, que era o da maior urgência para o Papa, depois sobre a palavra de Deus, ou a revelação que era fundamental, e depois o último tema, que tem muitas bolandas, não é? Começou pelo esquema 13, que até ficou, há livros escritos sobre essa altura, por fim acaba por ser a Igreja no mundo contemporâneo. Bom, que é a presença e o diálogo urgente da Igreja. No segundo, a relação do Pai. Na primeira, a Igreja, povo de Deus, hierarquia de serviço. Aqui estava tudo ausente. E depois, no primeiro, a centralidade no louvor do Senhor. Bom. E nós verificamos que o estudo destas e a reflexão sobre estas constituições são uma profunda catequese sobre problemas fundamentais na vida da Igreja. Quando as constituições iam chegando, a gente via que aqui havia ali uma profundidade que não era bem a que estávamos habituados. E que algumas ficaram para a superfície da liturgia, voltar para o povo, ninguém português, bem, quem ficou por aí está parado há muito tempo. Depois o que aconteceu é que a Constituição da Igreja, que era aquela que o Papa mais já havia pôs como objetivo, a Igreja tem que se ajornar, tem que pôr o presente, tem que lavar o seu rosto, tem que dar o rosto de Deus, do servidor, etc, etc, vão dar a perspectiva total para os novos decretos. E os decretos praticamente não tiveram grandes discussões. Em geral, não tiveram grandes discussões. Alguns foram mais rapidamente, como fizemos a Comissão Social, que estava pouco preparação, mas quando é para despachar, não é? Depois os outros, sobre os bispos, sobre os padres, não tiveram grandes discussões. Já as declarações são as 3, sobre igrejas não cristãs, religiões não cristãs, sobre a educação e a responsabilidade religiosa. A responsabilidade religiosa foi muito discutida, retirou-se, e houve até um caso único que o Papa mandou fazer uma sondagem em determinada altura, para ver se havia, eram todas as discussões, se havia de rejeitar, se havia de continuar. Na sondagem deu uma proporção bastante grande para continuar. E no fim a votação foi 2.300 votos Plachet e apenas 70 não Plachet. E é um grande documento da história da Igreja em Portugal, da Igreja no mundo, da liberdade religiosa. Não sei como é que era possível a Igreja enfrentar um mundo novo, continuando a pensar como pensava. Foi muito significativa aquela... Bom, já estamos na fase do Papa Paulo VI, em que ele viaja para Jerusalém e que ele celebra abraço. Vamos ficar. O Papa, como podemos dizer já, tem gestos verdadeiramente inéditos, não é? Para chamar a atenção para os ortodoxos, para chamar a atenção para todos, não é? Quando ele beija o pé ao Tanágoras dizendo isto é para limpar o século de história que nos envergonham, mas agora terminou. E o Papa agora terminou o beija-pé. O Papa, a ONU, o Papa, a Jerusalém, o Papa... Quer dizer, dá um sentido novo. O Papa é do mundo, não é da Igreja. O Papa tem que ter gestos. Mas isso, podemos, talvez no último, tocar um bocadinho mais nesse aspecto. Aqui tocava fundamentalmente que
Os documentos que vêm são 16, não é? As Constituições são fundamentais. Quem não absorveu, nem quem menos estudou, leu. Quem não percebeu o que é que está central na liturgia, o que é que está central na Igreja, o que é que está central na Dei Verbum, ou da Palavra de Deus, o que está central na Igreja Mundo 2, parou. Certamente que a mais fluida de todas é a da Igreja do Mundo Contemporâneo, porque o mundo não para. Isso já é temas fundamentais. A Igreja é serva do mundo, a Igreja tem que trabalhar com o mundo, a Igreja tem que aprender, tem que conhecer o mundo, a Igreja tem que ler os sinais dos tempos. Era uma Igreja completamente nova, essa proposta. É uma proposta totalmente nova. Em qualquer dos casos, a Igreja exemplifica alguns casos da economia, da paz, da ordem internacional, etc., mas depois continua a avançar. Quando o Papa publica a Evangelho Adveniens, 80 anos depois, e já apresenta, Paulo VI, já apresenta novos sinais dos tempos, como a emancipação da mulher, como as migrações, como a democratização, etc. São novos sinais que até ali não se viam tanto. Bom, portanto, quer dizer, o Concílio não só é o que diz os documentos, mas é depois a explosão que traz novos problemas para que a gente tem que enfrentar. E isso é extraordinário para quem quer uma Igreja para o serviço, mas, sobretudo, é a grande novidade, a Igreja é povo de Deus. O Bach vinha dizendo isso há muito tempo, e o Congar, etc., né? Mas para descer a pirâmide, para acabar com a igreja piramidal e pôr Pai de Jesus Cristo docente e todos os servidores, boa, isto chegou ao seu tempo. É a questão da colegialidade dos bispos. Claro, fundamental. Foi a gente sente isso quando o Papa, eu estava na Basílica de São Pedro com um bispo velhinho, belga, e o Papa disse, irmãos, vem aqui para o pé de mim. Eu na Basílica cheia e disse, são tão bispos como eu. E vão abençoar-vos como eu. Quer dizer, aquilo é uma pregação de tal ordem, porque os bispos eram subalternos, não é? Bom, os cardeais já tinham muita importância, mesmo não fossem bispos. Mas os bispos eram de segunda. Ainda hoje é um bocado assim, infelizmente. Bom, a grande importância tiveram os teólogos também. Eu penso que os teólogos que são assessores do Concílio, assessores do Papa, assessores das comissões, são fundamentais na revolução disto. Foi nesse grupo que se jogou grande parte do Concílio, não é? Foi indiscutivelmente, sim. Então, é interessante ler o Diário do Concílio e verificar a riqueza que nos traz o Frasquet, o Alberico, e depois, sobretudo, o Diário do Helder Câmara, conta coisas extraordinárias, reuniões à noite, para encontrarem-nos com os outros, etc. Normalmente guarda-se aquela imagem da Basílica de São Pedro, da bancada conciliar, sim, mas o trabalho era feito longe dali, não é? Tinha que ser. Na bancada era sempre muito complicado, não é? Era para as votações ali. Praticamente quase para as votações. Pois. Mas foi um período rico. Eu vivi com isso ainda. Não esquece, porque de facto continua, o Concílio continua. Muito bem. Exatamente, do António Marcelino. Nós continuaremos também esta nossa análise de hoje a 8 dias. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado. Regressaremos então com novas perspectivas, novas interpretações e análises desta riqueza conciliar de hoje a 8 dias.